Olá, boa noite. Vamos chamar aqui o pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, a gente começa o estudo com o dedinho na tela para chamar outras pessoas para virem aqui, né, acompanhar com a gente. Daqui a pouquinho eu apareço aqui. Pessoal que estiver entrando aí, se quiser convidar os amigos para vir assistir também o estudo, esse é o momento, né? Já já eu começo a dar uma boa noite para vocês aqui, que eu tô na outra telinha. Ok, boa noite, deixa eu ver quem chegou aqui enquanto eu tava chamando o pessoal. Boa noite, Alessandra, Marcela, Cíntia. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Pati. Como estão vocês? Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, então, como eu falei ali, se vocês quiserem, podem chamar mais gente para participar do estudo hoje. Bom é que o Instagram facilita essa parte pra gente, né? Boa noite, Karen. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui. É a hora que a gente aproveita enquanto o pessoal tá chegando, né? Bom, é isso. Tava aqui revisando o material aqui um pouquinho e hoje a gente vai conversar sobre a lei de amor, né? Vou convidar vocês, antes de qualquer coisa, antes inclusive da gente fazer a nossa oração, né? Primeira coisa, né? O som tá bom, a imagem tá ok, como que tá aí pra vocês? Se tiver tudo ok, a gente continua aqui. Então, convidar vocês, né, pra gente fazer, antes da gente fazer a oração, colocar uma garrafinha ou um copo com água para fluidificar, né, enquanto a gente for fazendo a nossa oração e o nosso momento de conversa aqui, que é todo acompanhado pelos nossos mentores, pelos mentores da Casa Girassol. E aí a gente aproveita, né, para pedir para dar uma energizada nessa água, pra gente ter essa energia aí, né? Boa noite, Salazar, seja bem-vindo. Beleza, então está tudo certinho, acho que já podemos começar, né, com o estudo. Vamos fazer uma prece pra gente entrar no clima, né? Então, convido vocês a fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, elevar o pensamento, elevar a vibração, permitir que nesse momento você respire, relaxe e sinta essa vibração de luz que esse momento nos proporciona. Quando estamos aqui reunidos, quando nos prontificamos a receber, né, alguma mensagem, nós elevamos a nossa vibração automaticamente. Então, que nós possamos agora aproveitar
e receber fluidos, receber essa energia, nos permitir vibrar bem e apreender tudo aquilo que for necessário para esse momento, né? Que os nossos mentores individuais, que os mentores da Casa Girassol, que toda a espiritualidade de luz que nos acompanha possa nesse momento nos auxiliar, nos colocar nos seus braços, né? Nos acolher para que possamos ouvir e aprender o que for necessário para cada um de nós nesse momento. Que as pessoas que estão com dificuldades, qualquer tipo de dificuldade neste momento, possam receber essa energia. Que cada um de nós que neste momento lembrar de alguém que esteja precisando dessa vibração, pensa nessa pessoa agora e oferece esse momento mentalmente, mas com muito amor, para cada um que agora precisa. Com certeza, o nosso amor, a nossa vibração, aqui em união, vai chegar até essas pessoas. Então, ofereço agora esse estudo para todos que aqui estão e para todos que precisam dele. Que nosso Mestre nos acolha e nos guie sempre. Assim seja. Bom, boa noite, Anitta, boa noite, Mônica. Bom, então hoje nós vamos falar sobre essa lei maior, né? A segunda lei maior, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. É do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo, eu acho que eu gosto muito desse tema, eu acho ele muito verdadeiro, muito importante a gente falar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento onde todos nós estamos sendo chamados para um tipo de evolução, né? Para uma evolução, e a gente talvez muitas pessoas se esqueçam que que o nosso processo evolutivo ele é baseado no amor, não tem outro caminho para a gente passar. Então, o que é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estou aqui com vários papéis, o livro bem riscado, porque eu acho que eu gosto de fazer assim, né? Dessa forma. Então, primeiro, né? O maior mandamento, né? O primordial que tem é: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Entrega, confia, né? E é isso, a primeira lei, a lei maior, o maior mandamento que a gente tem. E o segundo, né? É semelhante a esse primeiro, né? Como diz aqui: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Essa lei, esse capítulo, né? Boa noite, Nath, boa noite, Nanda. Gente, eu falo boa noite para todo mundo. Esse capítulo, eu falo que ele traz 5 pontos extremamente importantes para a gente trabalhar. Então, é um capítulo, ele não é muito longo, mas ele traz 5 coisas extremamente importantes, que é, primeiro, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a você. Eu vou falar os 5 aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco mais neles, tá? O segundo, né, que é o que eu já falei, a evolução do homem, ela leva ao amor, independente da pessoa querer ou não. Tem muitas pessoas que falam: ai, esse negócio de amor, isso não é pra mim, eu não gosto disso. Tem gente que fala, tem gente que vive mais na fluidez de uma coisa mais pesada. E tá tudo certo, porque não tem jeito, gente. Querendo ou não, nós vamos aprender, nós vamos chegar no amor, sim. Talvez não nessa encarnação, não na próxima, mas sim, vamos chegar lá. Boa noite, Viver Basquete. Boa noite. O terceiro ponto é sobre o egoísmo. E o egoísmo, ele é o contrário do amor.
E aí esse é um ponto muito importante de falar também, porque muitas vezes a gente confunde o pensar em si com egoísmo. Então nós vamos falar sobre isso também, né? Porque é muito diferente. O outro ponto é a caridade, que a caridade está baseada no amor. E, imaginei que fosse o Denis. Imaginei que fosse ele mesmo, por isso que eu falei assim, boa noite, Dani, Karina, boa noite. E o quinto ponto é o não julgar, né? Que é igual, e isso tudo a gente fala, chega num ponto do perdão também, né? Então, assim, é extremamente, por isso que eu falo que é um capítulo, assim, muito completo, né? Então, a gente vai falar do primeiro ponto, que é faça ao próximo o que gostaria que fizessem a você. Eu colocaria da seguinte forma, não necessariamente faça ao próximo, mas tenha empatia com o próximo, porque às vezes você pensa assim, eu gostaria que agissem de tal forma comigo, aí você vai e age com o outro daquela mesma forma, você está sendo empático? Não necessariamente, né? Eu acho que esse aprendizado é o seguinte, faça ao outro, não faça ao outro o que você sabe que não gostaria que fizesse com você, né? Mas, se você for fazer alguma coisa e ficar com dúvida, pergunte como você gostaria que fosse. O que você gostaria que eu fizesse? Mas o primordial é, não faça ao outro o que não gostaria que fizesse com você. Mas quando for fazer, pensa se realmente vale. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Então, às vezes, o que eu gosto que façam por mim, a outra pessoa não gosta. E isso precisa ser respeitado, né? Então, essa lei aí, vamos dizer assim, ela pode ser um pouquinho pensada. Essa frase, né? Faça ao próximo o que gostaria que fizesse você, ela precisa ser um pouquinho pensada na hora de realmente fazer, tá? Na hora de praticar, né? Nessa parte aqui, onde falamos do maior mandamento, no Evangelho tem a parábola dos credores e dos devedores. E essa parábola é muito bonita, né? O que ela fala? Que um rei foi cobrar a dívida de uma pessoa ali, né? Um trabalhador ali. E cobrou a dívida e a pessoa falou, por favor, eu não tenho dinheiro, não tem como te pagar agora e tal. E o rei falou, então você vai ter que ser preso, porque já que você não vai me pagar, eu não posso ficar sem o dinheiro. E a pessoa falou, não, olha, por favor, não me prenda, eu prometo que eu te pago, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu não te paguei porque eu precisei cuidar dos meus filhos, da minha mulher, da minha casa, eu precisei colocar comida na casa e por isso que não deu para te pagar, mas eu vou trabalhar e vou te pagar. O rei era um homem bom, pensou e falou, não, ok, não precisa me pagar, vai para o seu trabalho, trabalhe, sustente a sua casa, respeite a sua casa e vai, não precisa me pagar. E ok, ele foi embora trabalhar e dobrou a esquina ali, encontrou com um amigo que estava devendo para ele. Ele falou assim, você tá me devendo, cara, vamos, me paga então, porque eu preciso do dinheiro, o rei acabou de me cobrar ali, mas eu preciso do dinheiro, porque eu também tenho que sustentar minha família e tal. E o cara falou com ele a mesma coisa, falou, olha, eu não tenho dinheiro agora, eu tô trabalhando, eu tô juntando, mas eu preciso também sustentar minha casa, eu preciso sustentar meus filhos, você conhece meus filhos ali e tal. E ele falou, não quero nem saber, você tá me devendo e tal, e cobrou o dinheiro e não quis nem saber. O rei, quando soube disso, né, mandou chamar a pessoa e falou com ele, falou, olha, você não aprendeu nada do que eu fiz, né? Eu perdoei a sua dívida, você não precisava mais me pagar, para que você cobrou do outro, sendo que você não precisava mais? E muitas vezes a gente tem atitudes assim, né? Se for pensar direitinho, a gente tem sim. E aí ele mandou prender o cara. Falou, não, então, já que você acha que é assim, vou te prender, é o justo, né? E muitas vezes a gente
essa parábola eu acho que ela é muito bonita porque ela fala justamente isso, né? Não é que o rei agiu com ele como ele gostaria que fosse, com ele próprio, porque afinal ele não devia ninguém, né? O rei não precisava disso, mas ele perdoou uma pessoa porque ele achou que realmente a pessoa precisava continuar trabalhando, cuidar da família, etc. Mas o cara não aprendeu nada com isso, né? Então, assim, isso é uma coisa pra gente, que a gente precisa pensar. Olhar para o outro com essa empatia. Poxa, o outro ainda não pode, então peraí, o que eu posso fazer aqui? Como eu posso ajustar essa situação? Vamos conversar, vamos nos entender, né? Porque é isso, né? É isso. Quando a gente conversa, a gente se entende. Ao invés de ficar tentando brigar, ao invés de tentar querer resolver as coisas na marra. Isso não é o que a gente veio fazer aqui, né? Aí, então assim, né? Qual foi a forma que o rei agiu ali? Foi compaixão, né? Olhar para o outro com esse olhar de carinhoso, com esse olhar de pensar assim, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa, né? Então, quando a gente faz isso, a gente abre um campo muito legal de evolução, né? Ei Mari, boa noite. E aí eu trouxe aqui uma carta que fala sobre a compaixão. E ela fala justamente isso que a gente vai falar hoje, tá? O que é compaixão? É compreender o outro em seu próprio coração. Trazer à tona tolerância e amor, que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual, é sentir o outro em sua condição humana, é o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Gente, e não foi justamente isso que o rei fez, né? Ele fez a tolerância, né? E o que ele fez foi ensinar. E esse ensinamento dele era como se fosse uma cura para o outro. Uma oportunidade de aprender, de evoluir, né? Isso é compaixão. É quando a gente tem essa capacidade de respeitar o que o outro pensa, o que o outro quer ou não quer. É quando a gente tem a capacidade de perdoar, né? E nós vamos falar mais sobre perdão hoje. Então, a compaixão é olhar para o outro de uma forma amorosa. Por mais que talvez não esteja certo aos nossos olhos, por mais que ele esteja fazendo alguma coisa que seja estranha, né? Mas é isso, nós precisamos olhar o próximo com mais amor, né? E aí, o segundo ponto aqui, que é o processo evolutivo, né? Que a gente falou. Aqui no Evangelho tem essa parte que fala assim, ó. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, assim, é esse o processo evolutivo, né? A gente começa como sem sentimentos, sem percepções e vai aprendendo, né? Ai, o perdoar, E aí a gente vai aprendendo. E aí, nesse segundo ponto aqui, né, que a gente tem só as sensações. Então, aí a gente se percebe, mas o que são essas sensações, né? O outro ponto, que é mais instruído e purificado, aí vem os sentimentos, né? Que aí a gente junta os sentimentos com as emoções e vem a raiva, vem a alegria. Então vem tudo isso, né? A gente começa a se expressar melhor. E o ponto alto disso, né? O ponto delicado do sentimento é o amor, né? E é o ponto que a gente vai chegar
em algum momento a gente vai chegar nesse amor puro, né? Mas eu falo que assim, só o fato de estarmos juntos aqui hoje, né? Por exemplo, só o fato de estarmos estudando em grupo, reunindo, falando sobre amor, nos cuidando, procurando nos cuidar, olhar pra gente, esse já é um processo bem evoluído, né? O fato de a gente olhar para o outro, né? Com esse período da pandemia e os períodos de chuvas que a gente tem tido, né? A gente vê muito a questão da caridade também, que é um ponto do amor ao próximo, né? Então a gente tem evoluído muito, porque a gente tem buscado sobre o amor, muitas vezes ainda nos passinhos pequenos, mas como isso é importante. Independente de onde, de que nível a gente está sobre o aprendizado do amor, é importante. E o mais importante do amor é que ele contagia, né? Então, que a gente consiga passar isso para frente de alguma forma, né? Porque quando a gente começa, a gente passa, né? E aí sobre essa questão, né, da evolução, não adianta a gente falar assim, mas isso não é para mim, né? Por quê? Porque nós somos seres que dependem do outro. E depende no sentido de nós precisamos de companhia, nós precisamos de afeto, nós precisamos de carinho. Não é a dependência material que eu tô falando, mas a gente precisa conviver com os outros. Então, precisando conviver, nós precisamos aprender a lidar com o outro, a respeitar o espaço do outro, o limite do outro. E muitas vezes nós não sabemos. E a gente vem de uma cultura onde isso nem sempre é importante, mas é importante. É importante a gente ter esse olhar para o outro, independente da posição que ele está, independente se é o seu irmão, se é o marido, se é a esposa, se é filho, se é pai, se é mãe. Porque respeito é diferente, tem uma diferença de obediência. A gente deve obediência às pessoas, sim, mas a gente deve primeiro o respeito, né? Porque se você respeita o seu próximo, a obediência, ela vem de forma equilibrada, né? Então, isso são coisas diferentes. Mas, e aí quando a gente aprende o limite do outro e quando a gente respeita o limite do outro, limite de opinião, limite o que eu quero e o que eu não quero, limite do isso eu posso fazer, isso eu não posso, limite do não sobrecarregar o outro também. Quando a gente aprende esses limites e respeita esses limites, a gente está praticando a lei do amor. Porque afinal, eu não quero que coloquem um monte de coisas nas minhas costas, né? Um monte de obrigações nas minhas costas. Se eu não quero, por que eu vou colocar nas costas de alguém? Se eu não quero fazer uma determinada coisa, por que eu vou exigir do outro que faça, sendo que talvez o outro também não goste? Então, vamos equilibrar a balança? Isso é lei do amor, né? É a gente saber equilibrar as coisas, é a gente saber o limite de cada um, o meu limite, mas o do outro também, porque também não adianta, né, igual essa situação, por exemplo, eu não gosto de fazer tal coisa, eu vou mandar o fulano fazer, mas o fulano também não gosta de fazer. Equilíbrio, olha, eu não gosto, você também, vamos fazer junto? Ou você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho? Vamos buscar o equilíbrio, né? Aí, eu marquei aqui duas coisas legais também, que tem escrito aqui. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende,
é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Então, o que ele quis dizer aqui? Quando a gente... É muito fácil a gente amar quem a gente gosta. É muito fácil amar a minha mãe. É muito fácil amar os meus filhos. Mas é fácil amar alguém com quem você tem dificuldade? É fácil amar alguém que por algum momento, por algum deslize, por algum feito te magoou? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é possível, né? É possível. Como? Com perdão. Com perdão. E o mais interessante é que o perdão, ele não é necessariamente para o outro, né? O perdão, ele é muito mais para a gente do que para o outro. Mas ainda assim ele é difícil. Mas sabe por que o perdão, que é difícil perdoar? Porque a gente tem o hábito de viver numa posição de vítima. Então, se eu perdoo, eu me libero daquela dor. Mas se eu não perdoo, se eu cutuco, e se eu falo que aquilo me incomodou, e se eu falo sempre que aquilo me magoou, que aquilo doeu, que aquilo feriu, eu estou numa posição de vítima e muitas pessoas vão ficar com dó, né? Você mesma vai ficar com dó daquela situação. Nossa, mas eu passei por aquilo, foi tão ruim. Fulano fez isso comigo, foi tão ruim. Aí alguém vai chegar, nossa, mas foi mesmo. O que é melhor? A gente se livrar dessa dor, falar assim, nossa, fulano fez isso, poxa, me magoou, fiquei chateado, mas eu não preciso disso mais, eu não quero isso mais. Tchau. Ou ficar remoendo, né? Porque o que acontece? Quando a gente fica remoendo dores e sentimentos ruins, a gente cria mágoas. E vocês sabem, né? Ou se não sabem, mágoa é má água. O que é uma má água? O que dá uma água parada, por exemplo? Né? Dá dengue. Dependendo da situação, ela vai ficar fedorenta. Essas coisas. Mágoa é uma má água dentro da gente. Isso é ruim. Isso é puxado, é ruim mesmo, né? Então, assim, o perdão libera a mágoa. É um exercício difícil, mas é um exercício que pode ser feito diariamente. Sobre o perdão, falando aqui, né? A gente tem um filme... Ai, meu Deus, gente. A Cabana. O filme A Cabana, para quem não assistiu ainda, ou o livro, né? Assista. E tem a cena que fala sobre o perdão. E que é uma cena lindíssima, onde A Cabana é um filme, né, que fala ali do encontro de um personagem com Jesus, o Espírito Santo e Deus. E nessa cena do perdão, ele está conversando com Jesus e que Jesus fala que ele precisa perdoar o malfeitor. A gente vai falar sobre isso também, mas enfim, vamos antecipar aqui. Ele precisa perdoar o malfeitor. E ele falou, não posso, olha o que ele fez, você precisa. E aí ele fala justamente isso, não por ele, mas por você. Você nunca mais vai precisar encontrar com essa pessoa. Aí o personagem ainda vira para ele e fala assim, mas é sério que você vai perdoar ele? Que isso vai ficar impune? E aí Jesus fala, não, calma.
Isso aí, sim, eu vou perdoá-lo, mas ele vai aprender de outras formas. Mas e você, né? E aí ele fala isso, que o perdão é um exercício diário, que para perdoar, a gente tem que perdoar diariamente até sentir que acabou. E uma hora a gente sente, uma hora passa, uma hora realmente a gente perdoa, né? Então, assim, sugiro que quem tem mágoas comece a fazer um exercício do perdão. Eu te perdoo, eu me perdoo por isso, isso e isso. Diariamente. Faça e vai funcionar. Funciona. O outro ponto que eu achei muito legal é que fala assim, ó. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. Isso aqui para mim me lembra muito aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós somos essa pedra dura. E a água do amor tá sempre, ó, sempre cutucando a gente. É aquele aprendizado ali, ó. A gente quer aprender pelo amor ou pela dor. A dor também nos leva ao amor, né? E é uma escolha que às vezes a gente faz inconsciente, né? Não tem jeito de falar assim, eu vou... Ninguém vai fazer isso. Eu vou aprender pela dor porque é melhor. Não, a gente preferiria... E quando a gente entende o que é isso, a gente prefere passar pelo aprendizado, pelo amor. Mas o início é isso mesmo, é dor, é cacetada, é pancada. E tá tudo certo, é o nosso processo evolutivo, a gente não sabe, a gente tá aqui aprendendo, né? E é isso, nós somos essa pedra dura, que vem o amor, até mesmo com a dor, né? Vem dá aquela cutucada, dói, mas é o amor trabalhando na gente. A partir do momento que a gente entende o que é esse amor, ele não dói mais. Ele pode ali continuar furando, lapidando, mas ele não dói mais como doía antes. A gente consegue ressignificar as coisas, a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, mais suave a nossa vida, o nosso processo evolutivo, né? E outro ponto aqui, que é isso, né? Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Nós já falamos isso, mas por que eu tô repetindo? Porque muitas vezes a gente tá numa situação onde você tá conversando com uma pessoa e ela te vem já com 50 pedras na mão. E aí você pode colocar o escudo e se defender. Você pode catar outras pedras ou você pode quebrar o ciclo. Como que é isso, né? Não vir nem com pedra nem com escudo. Mas vai me atacar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é isso, né? O amor, ele comove as pessoas. O amor, ele quebra esse ciclo. Então, vamos supor, né, um exemplo leve. Você entra num lugar e tem uma pessoa lá com mal-humorada, vai te atender. Você está numa loja, por exemplo, a pessoa vai te atender, ela está mal-humorada. Aí você chega, nossa senhora, não quero nem ser atendido por essa pessoa. Mas é ela que vai te atender. O que você pode fazer? Quebrar o ciclo. Oi, bom dia. Tô precisando de ajuda? Alguma coisa que quebre o ciclo, né? Que faça aquela pessoa ou melhorar o humor dela, ou simplesmente sair de perto e outra pessoa vem te atender. Porque é isso, a energia atrai energia. Então, se a pessoa tá numa energia muito ruim e você tá numa energia muito boa, ou você vai afastá-la, ou ela vai sentir a sutileza da sua energia e ela vai ficar melhor, né? Então, é isso, sabe? Quebrar esses ciclos ruins, isso faz bem pra gente, né? E a gente pode fazer isso, tem esse dom de fazer, né? E aí a gente vem destrinchando agora
essa frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente faz uma outra leitura dela, o que é amar ao próximo como a si mesmo? Eu preciso me amar, para depois amar alguém, né? Não adianta eu querer amar alguém sem eu mesma me amar. Então não adianta eu falar, porque muitas vezes o que a gente entende do amor é isso. Se eu amo alguém, eu preciso fazer tudo o que ela quer, eu preciso me entregar a esse amor, eu preciso... E muitas pessoas se esquecem dela mesma por esse amor. A gente faz isso pelos filhos, a gente faz isso pelos pais, a gente faz isso por amigos, a gente faz isso pelos companheiros, a gente faz isso por trabalho. A gente esquece da gente com muita facilidade. Então, se a gente esquece da gente com facilidade, a gente não é capaz de amar o outro. Como que você vai dar para alguém algo que você não sabe o que é? Algo que você não vive? Como você vai oferecer amor para alguém se você não sabe o que é amar? É um pouco difícil. Então, esse mandamento, ele fala, a primeira coisa que ele fala é: ame a si mesmo. Estabeleça os seus limites. Respeite os seus limites. Respeite o seu sim e o seu não. Aprenda quem você é e o que você quer de verdade na vida. Cuide-se. Tenha os seus momentos de autocuidado. Tenha os seus momentos de olhar para você e de falar: nossa, hoje eu tô precisando fazer tal coisa. Hoje eu tô tão cansada que eu vou tomar um banho relaxante. Hoje eu só quero ouvir uma música. Hoje eu quero dançar, sabe? Cuide-se, faça mais coisas que você queira fazer, que te tragam prazer e alegria. Porque com essa vibração de prazer, alegria, de amor por você mesmo, você consegue dar amor para o outro, né? Então, a base desse ensinamento é: ame você primeiro. E aí a gente entra naquele outro ensinamento ali, que é sobre o egoísmo. Porque por muito tempo, cuidar de si era egoísmo. Por muito tempo, quando você fala: ah, não, eu tenho que me olhar primeiro, eu tenho que cuidar de mim, alguém chegava e falava assim: não, mas você está sendo egoísta, você não acha que você tem que cuidar de fulano? E os seus filhos? E o seu marido? E a sua esposa? Você tem que cuidar deles. Mas espera aí, e quem vai cuidar de você? Ah, mas seu marido cuida de você. Mas ele vai cuidar de você tão bem quanto você cuida de você mesmo? Os seus filhos não podem cuidar de você, né? Porque eles são menores. E a não ser que já sejam mais velhos e aí vão cuidar de você. Mas eles precisam se amar primeiro, até mesmo porque eles têm família, geralmente, né? Então, é necessário que a gente saiba se amar, se cuidar, para que o outro também cuide da gente com valor, com respeito. Porque muitas vezes, se você não se ama, o outro acha que também não vai precisar te amar. Para quê? Você cuida de mim tão bem, você não precisa de mais do que isso. Então, assim, sim, nós precisamos nos colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Egoísmo é a história que vem aqui nesse livro, que conta sobre a história do Pôncio Pilatos, né? Que aqui fala assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que conduzam ao suplício. O que é que aconteceu, né? Jesus teve ali uma conversa com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos falou assim: por que estão crucificando esse homem? Ele não merece ser crucificado. Gente, por que vocês estão crucifiquem? Crucifique Jesus, porque ele não serve para o nosso mundo.
Pôncio Pilatos o que fez? Tá bom, vou crucificar. Egoísta. Egoísta porque ele pensou nele num sentido, nossa, num sentido assim, ele queria manter o status dele, orgulho. Porque se ele falasse assim, não, eu não vou crucificar ele, ele vai continuar aqui entre nós, ele é uma boa pessoa. Se ele falasse isso, ele corria o risco de ele mesmo ser crucificado. Porque, poxa, como assim? A gente está mandando crucificar o cara e ele vai simplesmente negar a nossa ordem? Eram muitos pedindo, né? E muitos ele nem sabiam por que estavam pedindo. Então, assim, ele tinha o medo de ser julgado e perder a posição social dele, ele perdeu o status dele. Então, o que ele falou? Tá bom, vocês arquem com as consequências aí depois, eu não tenho nada com isso, a escolha foi do povo, não foi minha. Por mim, ele ficava aqui, mas ele não teve a coragem de enfrentar e falar assim, não, ele vai continuar aqui com a gente, eu não vou crucificar esse homem. Ele simplesmente deixou. Então, assim, ele foi orgulhoso, foi egoísta. É muito diferente, por quê? Porque quando a gente tem, ou quando a gente se ama, quando a gente tem um amor próprio, a gente não tem medo de afirmar o que a gente acha certo. A gente não tem preocupação com posição social. A gente se preocupa em fazer o que é o certo que a gente aprendeu. E o certo que a gente aprendeu pensando muito no sentido do que é o certo para os outros também. Não é o que é certo para mim. Isso é egoísmo. Então, quando a gente tem o amor próprio de verdade, quando a gente se ama, a gente é capaz de olhar os outros independente de quem seja, independente de qual seja a sua situação social ou qualquer situação que seja. Então, é isso, é muito diferente de ser egoísta. O egoísta, ele olha só para ele. O amor dele é só para ele. Ele não compartilha. Ele não consegue compartilhar. Então, não sejamos egoístas, porque o caminho é o amor. O egoísmo, a gente precisa acabar com isso. É um mal extremamente desnecessário mesmo, né? E aí eu tô lendo um livro aqui que quando eu não terminei de ler ainda, né? Mas quando eu li essa parte eu achei muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Ele fala assim, é do Augusto Cury. Para o mestre da emoção, os que chafurdam na lama do egoísmo são infelizes, ainda que tragam um sorriso no rosto. Mas os que se doam concretamente para aliviar as angústias dos outros são felizes. E é isso, né? Porque querendo ou não, gente, quem é egoísta é infeliz porque é solitário, porque não consegue olhar para o outro. E quem trabalha no amor próprio consegue enxergar o outro, consegue perceber as dificuldades dos outros. E aí ele trabalha nesse outro ponto que eu falei ali no início, que é da caridade, né? E a caridade, ela anda extremamente ligada com a fé. Não tem como separar. Por quê? Porque caridade é doação, independente do que seja, né? Independente do que seja, não é doação. A gente não está falando aqui de doação de dinheiro. Caridade é doação. Doação de dinheiro para quem pode, mas principalmente doação do meu ser, de quem eu sou. O que eu posso fazer para ajudar? Então, se hoje eu tenho... Norminha, chegou, tá ótimo. Se hoje eu tenho a possibilidade de doar o meu tempo para ajudar alguém, tá ótimo, é isso. É isso que o outro está precisando. Tem sempre alguém que está precisando do seu tempo, tem sempre alguém que está precisando, sabe, da sua energia, das suas palavras. Então, doação, quando a gente fala de caridade, não é só dinheiro, não é só material. A gente vive num mundo onde o material é importante sim, é necessário sim.
Mas mais que isso, é importante a doação do tempo, a doação de quem eu sou e do que eu posso oferecer para os outros, nesse sentido. E por que a fé anda muito junto, né? Porque a fé faz a gente acreditar, independente do que tá. A gente acredita no que a gente não vê, né? Fé é isso, é acreditar no que não se vê, é acreditar no que está ali acontecendo, no que vai acontecer, é entregar. Então, quando eu me entrego, quando eu me dou, eu sei que pela lei divina nada vai me faltar. Eu posso não ter riquezas, eu posso não ter. Para que eu vou precisar esbanjar? Para que eu preciso de excesso? A gente não precisa de excesso. E aí, se você tem o que você tem, você pode repartir, é isso. Se você reparte com o coração, se você reparte com amor, vai sempre voltar para você. É a lei do retorno. O que você dá, você tem de volta. E aí é a mesma coisa do egoísta. O egoísta, ele não tem amor para oferecer. Então ele não tem como receber amor de volta. Ele não consegue, ele não tem. Não existe. É a mesma coisa quando a gente não é nem egoísta, mas também não tem amor próprio. Como é que eu vou dar amor para alguém se eu não tenho amor por mim mesmo, né? Que a gente falou isso. Então é isso. O que eu tenho, que eu posso doar, eu vou receber de volta de alguma forma. E a gente pode confiar, porque recebe. Não falta. Não falta mesmo, né? Então, é isso, né? A caridade é o amor em ação. Quando a gente está trabalhando na caridade, é porque a gente está trabalhando com amor. Não tem outra coisa. E a caridade é isso, é trabalhar com amor, sem esperar que alguém fale, nossa, olha que legal que você está fazendo. É aquele negócio, né? Você faz, mas não precisa ser notado. Hoje, a gente tem nas redes sociais, né? A gente vê muitas as ações acontecendo, as coisas boas acontecendo. E aí, eu acho isso muito bacana. Por quê? Ao mesmo tempo que você não precisa falar que está fazendo, mostrar que foi feito e etc., nós precisamos ver que as coisas estão acontecendo sim. Por quê? Até pouco tempo atrás, eu não assisto muita televisão, então não sei como tá, né, hoje em dia, mas acredito que não mudou muito. As notícias que a gente que a gente tem na televisão geralmente são tragédias. É coisa ruim, é assalto, é matança. São coisas ruins e são coisas pesadas. E aí, assim, eu ouvia muito o povo falando assim, nossa, mas só tem coisa ruim acontecendo nesse mundo. Só acontece coisa ruim. Então, essas ações que hoje são promovidas e são mostradas nas redes sociais, elas são importantes para a gente ver que sim, acontece, que sim, o amor ele tá aí, ó, tá fluindo e sempre esteve. Só que a gente costumava olhar mais para o que a televisão mostrava e que nem sempre era muito bom, nem sempre era nada bom, sempre era bem ruim. Então assim, é isso, por mais que a gente fale, né, a caridade a gente faz quietinho ali no nosso canto, não precisa demonstrar, não precisa esperar que os outros vão reconhecer, não precisa esperar nada em troca. E não precisa. Mas se você tiver a oportunidade de divulgar sem querer o reconhecimento, é bom para que as pessoas vejam que as coisas boas estão acontecendo e o amor está em ação, tá? E por fim, a gente tem aqui no Evangelho essa parte da caridade para com os criminosos, que aí é um ponto muito delicado, né? Como é que é? O ruim dá mais ibope porque não é o mais comum, graças a Deus. Pois é, Norminha, isso é ótimo, né? Ainda bem. Mas eu fico pensando assim, por que tanta gente ainda dá tanto ibope pro que é ruim, né? Ainda hoje acontece
Mas o ponto positivo é isso, que a gente está trabalhando muito mais em divulgar o que é positivo, né? E que a gente continue fazendo isso, porque é isso. Não precisa dar ibope, porque é ruim. E aí a gente vem para essa parte da caridade para com os criminosos, que é o não julgar e o perdoar. Por que não julgar, né? Porque, enfim, nós estamos todos num processo evolutivo e nós não estamos no mesmo nível, não estamos definitivamente no mesmo nível. Então, hoje eu estou num nível de aprendizado, o outro está mais elevado e o outro está menos elevado. E a gente está nesse planeta que está assim, e todo mundo, cada um está num nível. Tem muitos que estão no mesmo nível, que ok, que ótimo. Mas nós não vamos conviver só com pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Por quê? Porque quem está no nível mais elevado está ensinando a gente. E a gente vai ensinar também para quem está menos elevado. Só que o inverso também acontece. A gente aprende também com quem está num nível inferior. E a gente precisa permitir isso. Porque o que é que eu posso aprender com quem está num nível inferior? Não julgar. Perdoar. É justamente isso que a gente aprende com essas pessoas. Porque nós também não estamos lá muito evoluídos, não, né? Então a gente precisa aprender a isso. Respeitar, perdoar, não julgar. Por quê? A lei de amor, Jesus, ele sempre fez isso. Na sua passagem, ele sempre fez isso. Chegava alguém que tinha cometido um crime, que tinha feito uma besteira danada lá e o povo... E aí, o que você vai fazer? Ele acolhia. E aí é o maior aprendizado na pedra, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque ele ia lá e perdoava e a pessoa começava a seguir ele. Aquela história, né, da mulher adúltera é um exemplo grande disso, né? Mulher adúltera, aí foram lá, cataram ela, colocaram na frente de Jesus aqui, ó, adúltera. A nossa lei manda que a gente taca pedra nela até ela morrer. E Jesus lá, ó, rabiscando na areia lá. E aí eu, mas e que, mestre, você não vai falar nada? Vou. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. O único que podia atirar a pedra era ele. E ele não atirou, porque para ele não fazia diferença. Para ele aquilo não era justiça. Por que é que a gente taca pedra? Porque a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo ainda, mas é isso. Vamos aprender mesmo, né? Vamos evitar ficar julgando os erros dos outros. Justamente lembrar que cada um está num processo evolutivo. Então, o que é certo para mim hoje pode não ser certo para você que está assistindo. E o que é certo para você pode não ser para mim. E até esse tipo de embate, ele é um aprendizado de amor. Por quê? Se a gente não chega num consenso do que é certo, a gente vai continuar brigando? Ou eu posso te respeitar por você não concordar com a minha opinião? Posso. É isso que é trabalhar no amor, né? É ouvir, é entender que nem todo mundo vai ter a mesma opinião e a gente tem muitos exemplos disso hoje em dia. Muitas coisas que trazem um peso pra gente, né? De pessoas que dão opinião que não combina com a gente e a gente fica bravo e que não sei. Cara, não adianta ficar bravo e não adianta querer enfiar na cabeça do outro a sua verdade. Cada pessoa tem um tempo de evoluir. Cada pessoa precisa respeitar o seu processo evolutivo, respeitar o seu tempo. E a gente vai errar muito e a gente vai acertar também. E nesses erros e acertos, quem sou eu para julgar o seu erro? Mas a gente faz isso. O importante, eu acho, sabendo que a gente julga porque isso acontece,
é a gente perceber quando tá fazendo e retroceder. Desculpa, eu não tenho esse direito de te julgar, né? Porque a gente não tem o direito mesmo de julgar ninguém. E lembrar sempre disso. Qual que é o maior aprendizado? Eu não tenho o direito de julgar. Eu tenho o dever de amar. E esse dever de amar não precisa ser pesado, é uma coisa leve mesmo. Porque é leve. Quando você entende que cada um tem um processo evolutivo, cada um tem o seu tempo, você perdoa. Você entende que a pessoa fez aquelas coisas ali porque era o que ela entendia, era o que ela dava conta. Você se perdoa porque você entende que você teve os seus processos, teve os seus problemas, teve os seus erros. E aí você deixa até de carregar culpas desnecessárias. Você se perdoa, você pede perdão. Então, assim, a lei de amor, ela tá totalmente conectada ao perdão. E é perdão ao outro e principalmente a você também. Porque a gente erra e, como eu falei, a gente está aqui num processo evolutivo de aprendizado. A gente vai errar mesmo, né? E a gente merece se perdoar, tá? Bom, então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa lei de amor, ela é isso, né? Principalmente, então, a gente se amar para poder saber amar o outro, saber os limites, respeito. Quando a gente se ama, a gente olha para o outro com esse olhar caridoso, com compaixão. Então a gente consegue perceber as injustiças da vida, mas não com esse olhar de julgamento, mas com um olhar caridoso e que busca ajudar, sem se prejudicar e sem querer reconhecimento, sem querer brilhos, né? Então, esse é o ensinamento básico para essa lei de amor, né? Ame você mesmo, porque só assim você vai conseguir, vai saber amar o outro. Respeite-se, doe-se, não só, principalmente não só financeiro, mas principalmente doe a si mesmo. E isso, não julgar e perdoar sempre. Trabalhar o perdão diariamente. Diariamente. Eu te perdoo, eu me perdoo. Por isso, isso e isso. Funciona muito bem. Para finalizar o nosso estudo aqui, eu li a cartinha da compaixão para vocês, agora eu vou ler a cartinha do amor. Amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, que é compaixão, enxergamos o outro. O amor, quando toca a nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege e nos ilumina. E é isso, né? Amor nos guia, nos protege, nos ilumina e contamina, contagia, né? O amor é contagiante. Então vamos espalhar amor, né? Vamos trabalhar esse amor dentro da gente aí para espalhar mesmo, para que esse mundo seja dominado pelo amor e não só pela dor. A gente consegue fazer isso, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue sim, tá? E para finalizar, então, nós não retornamos com os estudos presenciais, não retornamos com as atividades presenciais, tá? Estamos ainda sem previsão, mas a gente vai continuar sempre com esse estudo da quinta-feira, online, aqui pelo Instagram, esporadicamente pelo YouTube, mas a gente vai tentar focar só aqui no Instagram.
Esse trabalho ele tem sido muito importante para a gente desde quando começou a pandemia. A gente aprendeu muito aqui, trazendo esses estudos online. A gente consegue chegar a pessoas que estão mais distantes, né? Então, por isso que é muito importante que toda quinta-feira vocês estejam aqui com a gente. Porque aumenta essa egrégora de luz e nós podemos, com a nossa vibração desse momento, tocar outras pessoas que talvez não estejam assistindo aqui agora, mas essa nossa vibração chega até elas também, tá? Então é importante, venham toda quinta-feira, 7h30, participem com a gente, convidem pessoas para vir participar do estudo. Vocês podem sempre comentar, se quiserem trazer sugestões de temas para a gente trabalhar também, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pelo Facebook. Manda sugestão de tema, o que vocês gostariam que a gente falasse aqui também, estamos abertos, tá? Nosso WhatsApp, então, tá no link da bio aqui no Instagram, tá disponível, vocês podem chamar. Toda segunda-feira a gente continua com o estudo do Livro dos Espíritos, grupo de estudos, tá lindo, tá? Toda segunda-feira ele é feito pelo Skype. Quiser entrar, é só mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp também, que a gente inclui lá no grupo. Tá formando um grupo muito legal também, né? Então, essas são as duas atividades que a gente está tendo no momento, que tem possibilidade de acesso ao público, e nós estamos estruturando de alguma forma o nosso retorno, tá? Peço que tenham paciência com toda essa loucura de pandemia. A gente precisou afastar um pouco, mas nós nunca paramos, tá bem? Porque a gente sabe o tanto que é importante que essa egrégora continue tocando a gente. Então, eu peço que vocês estejam conosco, né? Nessa vibração do retorno também, para que a gente possa se estruturar novamente e reabrir as portas, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui nesse momento, que esse estudo tenha sido, né, de alguma forma produtivo, que tenha tocado vocês de alguma forma. Se vocês acham que vale a pena encaminhar para alguém, né, se foi importante para alguém que esteja passando por algum momento de alguma dificuldade de perdão, né, dificuldade de entender esse processo todo, de amar o outro, né, encaminha, né, o link e vamos aí compartilhando, tá bom? Qualquer coisa vocês podem chamar, Instagram, Facebook, WhatsApp, nosso canal tá aberto, tá bom? E agradeço então, fazer uma oração pra gente encerrar, né? Agradecendo o Mestre Jesus, nossos mentores, toda essa espiritualidade que chega e nos toca, que nos abraça, que nos renova a energia. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, reforçando e renovando essa egrégora a cada semana. Que tenhamos forças para retomar o nosso trabalho. Que nossos mentores nos ajudem a trazer novamente, a erguer novamente nossa casa, com toda a força e amor que nós temos para oferecer para todos. É isso que desejamos, é isso que esperamos, é onde colocamos a nossa fé. Muito obrigada, estejamos todos em paz, uma ótima semana para todos. Até breve, tchau, tchau.